Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Nós vamos ver o que Deus tem para nos falar através da exposição da palavra. E hoje, nessa manhã fria, eu queria compartilhar com vocês algo um pouco inusitado. Hoje nós vamos falar sobre a teologia do beijo. Mas calma, os casais não devem se animar, muito menos os namorados. Também aqueles que são mais idosos não precisam ficar preocupados, porque nós não vamos falar nada que seja constrangedor ou sensual. Mas do que então nós vamos falar nessa manhã? Nós vamos falar justamente sobre o beijo santo, também conhecido como ósculo santo. E essa era uma forma comum das pessoas se saudarem no Oriente Antigo. Era um gesto público que trazia respeito, que não trazia nenhuma conotação romântica ou sensual, mas era uma maneira de demonstrar afeto, expressar respeito e afirmar a amizade. Ou seja, era uma expressão visível de comunhão e relacionamento. Para isso eu convido você então a abrir a sua Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia no papel, no texto de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 16. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia, eu vou ler aqui na NVI. A palavra de Deus nos diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátropas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações.
capítulo 16 de Romanos parece ser um capítulo onde nós só temos o registro de vários nomes, e nomes estranhos à nossa época. Nomes até mesmo difíceis de serem pronunciados. Porém, o capítulo 16 de Romanos, assim como outras listas que a Bíblia traz com nomes, tem também lições importantes para nos ensinar. Prestando bastante atenção no versículo 16, e é aqui que nós queremos concentrar a nossa atenção nessa manhã, quando nós nos deparamos com essa orientação do apóstolo Paulo. Saúdem com beijo santo. Vocês devem se saudar com o beijo santo. E é interessante porque quando nós vemos essa recomendação, parece algo simples e algo desnecessário para ser gravada como palavra de Deus. Porém, essa palavra, essa orientação é muito mais do que uma recomendação. É um mandamento. Quando nós olhamos para o sentido dessa palavra, nós vemos que o apóstolo Paulo não está apenas dando uma sugestão ou incentivando um costume opcional ou falando algo de maneira secundária. O que ele traz aqui no versículo 16 é justamente uma ordem direta. Façam isso. Pratiquem isso, vivam isso. E por que aquela igreja? E por que todos os cristãos farão bem se saudarem uns aos outros com o beijo santo? Em primeiro lugar, porque quando nós praticamos esse mandamento que o apóstolo Paulo nos traz, nós estamos expressando o amor. Em segundo lugar, nós vemos que quando obedecemos a esse mandamento de Paulo, nós estamos, de fato, obedecendo a palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre nos saudar uns aos outros com um beijo santo, nós estamos falando que nós precisamos nos aproximar dos nossos irmãos, que nós precisamos acolher de uma maneira calorosa uns aos outros e que precisamos não apenas falar de amor, mas precisamos expressar o amor que temos uns para com os outros de uma forma visível. Veja que a Bíblia repete esse mandamento em outros trechos. Quando nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 20, nós vemos o seguinte: todos os irmãos lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com beijo santo. 2 Coríntios 13, 12 diz o seguinte: saúdem uns aos outros com beijo santo, todos os santos lhes enviam saudações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 26, nos diz: saúdem todos os irmãos com o beijo santo. E por quê? Paulo dá esse mandamento para a igreja. E aí então nós vamos ver os argumentos dele, justamente nos versículos que antecedem Romanos 16, 16. Em primeiro lugar, nós deveríamos nos saudar de uma maneira afetuosa, seja por um abraço, seja com um cumprimento, um aperto de mão, seja com o beijo santo. Em primeiro lugar, porque a igreja, ela é constituída
de pessoas. Veja que Romanos não começa falando de doutrina. Ele traz uma lista de nomes. E geralmente quando nós lemos a palavra de Deus e quando nos propomos a fazer uma leitura, quem sabe dela inteira durante todo o ano, geralmente nós não apreciamos a lista de nomes. Mas veja que Paulo aqui ele faz questão de terminar a sua carta justamente dessa forma, listando nomes. Esses nomes estão ali justamente para nos lembrar que a igreja é formada por pessoas reais, pessoas que são conhecidas, pessoas que são lembradas. Veja aqui a lista. Versículos 1 e 2 fala a respeito de Febe. Versículos de 3 a 5 nós vemos a menção de um casal, Priscila e Áquila. Vemos que na casa desse casal se reunia uma igreja. Temos Epêneto, Maria, Andrônico e Júnias, Ampliato, Urbano, Estaques, Apeles, os da casa de Aristóbulo, Herodião, os da casa de Narciso, Trifena e Trifosa, Pérside, Rufo e sua mãe, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles, Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Portanto, a igreja não é um nome escrito numa placa, não é um local, um prédio, um santuário. A igreja não é um CNPJ, não é uma pessoa jurídica. A igreja não é nem mesmo uma só pessoa ou um líder. Paulo nunca esteve em Roma até aquele momento. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, mas Paulo ansiava estar com aquela igreja. Ele ansiava estar com esses irmãos que ali se reuniram. A igreja, então, ela é gente. E é gente falha. Gente que erra, gente que peca, gente que muitas vezes não pratica aquilo que deveria. Mas a igreja também, ela é formada de gente amada, gente salva no Senhor Jesus. E é por isso que nós encontramos aqui a primeira razão de praticarmos uma saudação afetuosa. Porque a igreja é composta de pessoas. A igreja, ela encontra o seu sentido nos relacionamentos e por isso nós devemos expressar o nosso amor pelos nossos irmãos. Essa é a primeira razão. A igreja são pessoas. A segunda razão que nós podemos tirar dos primeiros 15 versículos aqui, e nos dá a razão porque nós deveríamos ser mais afetuosos nas nossas saudações, é justamente porque a igreja são pessoas, mas são pessoas que cooperam. Não são pessoas que apenas se reúnem. Não são pessoas que simplesmente frequentam uma reunião. A igreja é formada por pessoas que estão envolvidas. E a ideia aqui de
cooperação, quando ele fala a respeito daqueles irmãos que são seus cooperadores, ele traz aquela ideia de uma palavra que é muito conhecida hoje em dia, que é sinergia. Essa é a raiz da palavra cooperador. Cooperador é aquele que tem sinergia, ou seja, ele tem a capacidade de trabalhar com outras pessoas, pessoas diferentes, pessoas com quem até mesmo ele não tem nenhuma afinidade, com o propósito de alcançar um único objetivo. Então a ideia aqui, quando Paulo cita o nome de cooperadores, ele está dizendo que essas pessoas têm a capacidade de trabalhar juntas. Essas pessoas têm a capacidade de servir juntas. Essas pessoas têm o propósito de viver uma mesma missão. E isso fica muito claro no texto. Veja quando Paulo fala nos versículos 1 e 2 de Febe, ele chama essa irmã de serva. Provavelmente essa irmã não era simplesmente uma pessoa que servia na igreja, mas era de fato uma diaconisa. Era alguém que de fato tinha uma responsabilidade grande diante da igreja, diante do povo de Deus. Veja que ela é reconhecida não apenas na sua igreja local em Cencreia, mas ela deveria ser reconhecida por todas as igrejas de Deus. Nós vemos aqui a citação de Priscila e Áquila, nos versículos 3 e 4, e nós vemos que Paulo diz que esse casal era um casal de cooperadores em Cristo. Não era simplesmente um casal envolvido, mas um casal que foi capaz de até mesmo arriscar a sua própria vida para ajudar o apóstolo Paulo. Veja que eles não apenas estavam dispostos a dar a sua vida por Paulo, como eles também abriram as portas da sua casa para abrigar ali, dentro do seu lar, uma igreja. Temos aqui a menção de Maria. Não sabemos qual Maria é essa. Era um nome muito comum. Mas o fato é que Paulo reconhece que ela era uma grande trabalhadora. Versículo 6. Veja que no versículo 7, nós vemos a menção de Andrônico e Júnias, que foram companheiros de prisão do apóstolo Paulo. Veja que ele menciona o Urbano, cooperador em Cristo. Veja que ele fala também de 3 mulheres, Trifena, Trifosa e Pérside, que também trabalharam de uma maneira árdua no Senhor Jesus Cristo. Por que nós deveríamos demonstrar mais afeto uns pelos outros? Porque todos nós aqui deveríamos ter como propósito na nossa vida sermos cooperadores de Cristo, cooperadores do Evangelho. E por isso nós deveríamos demonstrar o nosso amor e a nossa afeição. Porque a igreja de fato não é plateia. A igreja é participação. Igreja não é ser servido, mas sim servir. E onde existe cooperação, existe relacionamento. E onde existe cooperação e relacionamento, o amor precisa ser expressado. Então, nós já vimos aqui nessa manhã
pelo menos duas razões porque nós deveríamos demonstrar e externalizar o nosso afeto. Primeiro, por causa da natureza da igreja. Porque a igreja, ela não é prédio, mas são as pessoas. Nós vimos também que nós devemos expressar o nosso amor, o nosso afeto, porque a igreja não são só pessoas, mas são pessoas que estão com o mesmo objetivo: cooperar com o Senhor Jesus e com o crescimento do Evangelho. Mas tem uma terceira e última razão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E essa razão diz que a igreja são pessoas diferentes, mas que vivem em união. Lendo essa passagem, talvez algumas coisas passem desapercebido de uma leitura descuidada. Mas quando nós olhamos essa lista de nomes, nós percebemos que existe ali na igreja de Roma uma grande diversidade. Existem até contrastes ali nessa lista. Existem histórias e experiências de vida diferentes. Veja que quando nós olhamos para a menção de Febe, nós sabemos que ela era uma gentia convertida. Ela não era uma judia, mas ela foi alcançada com o Evangelho. Veja que quando nós vemos a menção de Priscila e Áquila, nós temos essa mesma informação, eram gentios. Provavelmente eles seriam empresários nos dias de hoje. Eram pessoas que tinham recursos e por isso ajudavam outras pessoas. Nós vemos aqui Andrônico e Júnias. Aqui nós vemos que estes eram judeus convertidos ao Senhor Jesus. Nós vemos aqui a menção no versículo 8 de Ampliato, possivelmente um escravo convertido ao Senhor Jesus. Nós vemos a menção aqui daqueles que são da casa de Narciso. Narciso, provavelmente, não um nome judeu, mas um nome romano. Mas veja que Paulo não faz só a menção à casa de Narciso para se referir a ele, mas ele também amplia essa saudação, dando essa saudação para aqueles que são da casa de Narciso. Aqui, a casa de Narciso não é composta simplesmente pela família de sangue. Porque no Novo Testamento era assim que nós considerávamos a casa de uma pessoa. Não só papai, mamãe, filho, filha, netos. Mas geralmente, quando a Bíblia faz menção à casa no Novo Testamento, ele faz menção a todas as pessoas que estão debaixo da autoridade do Senhor daquela casa. Então nós estamos falando aqui dos empregados, nós estamos falando dos servos livres e também dos escravos. Gente rica, gente pobre, judeus convertidos, gentios convertidos, homens e mulheres, senhores e escravos, todos eles fazendo parte da igreja do Senhor. Essa é uma das verdades que nós deveríamos sempre nos lembrarmos, que a igreja
ela é sempre formada por pessoas diferentes, homens e mulheres, origens diferentes, condições diferentes, mas com um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Unidade, então, não é uniformidade, mas é diversidade aprendendo a viver em harmonia. E por que isso é muito importante? Porque nós nunca deveríamos alimentar a ideia de que a igreja já está pronta, ela já chegou, ela vive em harmonia. O que nós deveríamos nos lembrar sempre é que nós estamos num processo, nós estamos a caminho, nós ainda estamos aprendendo o que é amar a Deus e amar ao próximo como nós mesmos. E quanto maiores as diferenças, mais necessário é expressarmos a nossa unidade. E por isso, quando nós nos saudamos de uma maneira afetuosa, nós estamos dando o seguinte recado: o nosso amor é maior que as nossas diferenças. 3 razões por que nós deveríamos obedecer ao mandamento de nos beijarmos com um beijo santo, ou nos cumprimentarmos de uma maneira calorosa e afetuosa. A igreja são pessoas que cooperam. A igreja, ela é unidade na diversidade. Por isso, então, quando nós vemos agora o capítulo 16, o versículo 16, nós entendemos que saúdem uns aos outros com um beijo santo é imperativo, é ordem, é prática. Aprendemos que não é uma expressão cultural, mas é uma expressão espiritual. E para terminarmos o nosso tempo aqui, eu quero fazer algumas aplicações, justamente para o momento em que nós nos encontramos como igreja, comemorando 49 anos de fundação. E isso deve estar em nossa mente. Em primeiro lugar, você precisa entender que a saudação respeitosa e amorosa é a vontade de Deus para a sua vida. Segundo lugar, nós precisamos aprender a valorizar as pessoas acima da pressa. Está todo mundo com pressa hoje. Nós não temos tempo para mais nada. Às vezes estamos tão preocupados com os compromissos que nós temos, até mesmo com o almoço em família, que nós esquecemos de valorizar os nossos irmãos em Cristo. Em terceiro lugar, tome a iniciativa, não fique esperando as pessoas virem até você. Vá você até as pessoas. É interessante porque o verbo saúdem uns aos outros, com um beijo santo aqui, essa ideia do verbo é a ideia de que nós não temos no português, que é a voz média, que expressa o seguinte: é algo que você faz e ao mesmo tempo você recebe. E a saudação é assim: você saúda uns e outros vêm e lhe saúdam. Tome a iniciativa. Quarto lugar, seja cordial e acessível. Existem pessoas que assim, acabou o culto, a gente piscou, ela não está dentro do carro, ela já está dentro da casa dela. Do Novo Testamento. Outra
verdade que nós precisamos aprender é que nós precisamos ser mais cordiais uns com os outros. Eu sei que a vida é muito dura, ela bate muito forte. Eu sei que esse mundo está totalmente virado. Eu sei que esse mundo está marcado por guerras, por conflitos, por pessoas que querem simplesmente buscar os seus interesses. Eu sei que todos nós temos muitos problemas, muitas dores. Mas isso não pode ser desculpa para não sermos mais cordiais e gentis uns com os outros. E por último, uma forma de aplicar. Vamos sorrir um pouco mais. Vamos sorrir. E sorrir é algo simples, mas é poderoso. Dizem que para você franzir o rosto, você movimenta 72 músculos. Mas dizem também que para sorrir, você só precisa de 14 músculos. Por isso, vamos nos saudar uns aos outros. Por isso, vamos experimentar e praticar o amor fraternal. Uma das coisas que eu gostaria muito que acontecesse nos próximos anos é que a nossa igreja nunca mais fosse reconhecida como uma igreja onde as pessoas são frias, distantes. Mas eu gostaria demais que a nossa igreja fosse reconhecida por ser uma igreja beijoqueira, onde as pessoas se gostam, se abraçam. É isso que Deus requer de nós. E que essa seja a realidade em nossa igreja nos próximos anos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque apesar do frio, apesar do feriado prolongado, nós estamos aqui reunidos como parte do teu povo. Precisamos da tua ajuda para nos lembrarmos a respeito da tua vontade em nossas vidas e que possamos expressar o amor do Senhor de uma maneira extravagante em nossas vidas. Queremos realmente ser reconhecidos como a comunidade do amor. Nos abençoa, Deus, nos ajuda. É o que nós pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém.